Boa noite. Boa noite, galera. Como estão vocês? Todo mundo bem? Já jantaram? Jantar? O que é isso? Não sei o que é isso. Meu nome é Evandro Moreira, eu sou o marido da nutricionista. E eu sou Lívia Gomes, a nutricionista. Top! Eu venho atuando, no atendimento para pacientes com doenças autoimunes e que também fazem o tratamento do protocolo Coimbra. Protocolo Coimbra, para você que não conhece, é um tratamento que usa altas doses de vitamina D para poder controlar, não é isso? As doenças autoimunes. Exato. Eu sou paciente que tem esclerose múltipla, eu faço protocolo Coimbra desde 2013 e só protocolo Coimbra, sem nenhuma Nada medicação. E graças a Deus não tive mais nenhuma crise desde que parei de usar medicação. Evandro conseguiu inativar, o que a gente chama, de inativar, que é justamente o que a gente busca com o tratamento do protocolo Coimbra. Então, desde 2013 que ele vem fazendo e hoje já inativou. Inativar porque ela é uma pessoa técnica, entendeu? É uma pessoa da área de saúde, entendeu? É uma pessoa de pouca fé, eu diria. Porque eu digo que eu tô curado, pai. Não tive mais surto, não tive mais sintoma. Para mim tá curado, meu irmão. Em outras palavras, que a gente na ciência não pode falar isso, Não mas... pode, mas... É como você se sente, né? Experimente desligar para você ver se você não vai se sentir curado. Então, e hoje a gente vai falar sobre um ponto-chave desse tratamento. Porque, só para a gente levantar aqui a questão, que é o seguinte, no tratamento com altas doses de vitamina D, a restrição do uso do cálcio, certo? A vitamina D ela potencializa a absorção de cálcio pelo organismo. Então, alimentos ricos em cálcio são proibidos. Leite e derivados, por exemplo. Com exceção da manteiga, que tem uma liberação. É derivado, mas não é proibido. Então, assim, acaba que pacientes simplesmente cortam tudo que possa ter cálcio. E alguns nutricionistas que não têm o preparo adequado, né? Não estudou adequadamente, digamos assim, ou não fez o curso com Lívia Gomes, ou o jabá. Não, é porque Lívia, como ela está desde 2013 me acompanhando, ela estudou muito, ela se especializou nisso, certo? Não tinha ninguém fazendo, então ela teve que ela mesma correr atrás do conhecimento. E graças a Deus hoje ela está entendendo do Paranauê, pai. Que dum. E então, aí assim, da mentoria também, por isso que ele está falando. Ela da mentoria, enfim. Então, assim, aí o paciente às vezes cai nessa armadilha de simplesmente cortar tudo que tem cálcio para poder fazer o tratamento. E aí acaba que ingestão zero de cálcio na dieta. É o que está acontecendo, mas é justamente isso que a gente veio falar aqui. Que esse tratamento, ele tem o controle do cálcio, mas não pode ser ingestão zero. Tem uma baixa ingestão, tem uma dieta controlada, equilibrada, para que não exceda a quantidade de cálcio, para não prejudicar o tratamento, mas que também não falte, porque nosso organismo também vai precisar de cálcio para diversas funções. Aí eles vão querer saber quanto de cálcio eu posso consumir. Vão querer saber, mas eu também isso quero, mais e agora? pra frente. Também não sei. Vamos lá. Mas a gente vai falar isso aqui. Sim. Fica até o final aí que você vai ver. Em algum momento a gente vai falar aqui. Então, para começar, a gente pontuou aqui algumas coisas muito importantes para não esquecer, não deixar de falar com vocês. Quando eu estiver olhando para baixo assim é porque a gente está lendo. Tá? Então, os tópicos que a gente botou aqui embaixo. Tá? Então, quando a gente fala que o tratamento do protocolo tem a dieta como um ponto-chave, é justamente porque tem esse controle do cálcio. Então, vai ter lá alimentos que são realmente proibidos, mas são os alimentos riquíssimos em cálcio, como a gente falou aqui por alto, O leite, os derivados, sementes como o gergelim, que tem muito cálcio. Então, vai ser esses alimentos. E só um parênteses, queijo é um alimento dificílimo no começo de tirar. Porque
queijo é o ingrediente secreto para toda comida ruim. Qualquer comida que esteja ruim, você bota um queijo derretido, fica gostoso. Então, queijo é um... Salva a comida, salva né? qualquer comida. Queijo, creme de leite, isso tudo que tem que tirar. Leite condensado, então é tudo proibido. Fora que combina com tudo, então você pode criar aí vários pratos, várias receitas. Você poderia, não pode mais, se você estiver no protocolo. Mas não é nada que desespere. Desespero é ficar doente, viu? Exato. E é isso. E aí vai ter também os alimentos que são moderados, os alimentos permitidos. O que tem acontecido muito, né? O paciente muitas vezes chega no tratamento, recebe ali um monte de informações, fica preocupado porque você está em um tratamento novo, você realmente fica, né, em alerta ali, preocupado. O desconhecido assusta, pai. A gente passou por isso, a gente sabe. Passamos. Então, a gente não nasceu sabendo nada. Então, o que tem acontecido muito é que, além dos alimentos proibidos, muitas pessoas têm retirado por completo também os moderados, sem nenhuma necessidade, e muitas vezes até os permitidos, ficando ali com as opções muito pequenas de alimentos. Que foi? O povo tá achando que já tem muita coisa para comer, tá tirando até os permitidos. Até os permitidos, tá acontecendo pai, também. você está achando que tem muito o que comer, né? E isso vai acabar comprometendo o tratamento, tendo também déficit nutricional. Então, isso é um alerta importante que a gente veio aqui conversar com vocês, tirar todas as dúvidas que venham a surgir. Então, aproveitem essa live para conversar aí e tirar tudo aquilo que tá aí, ó, na cabeça. Usem-me. No começo, lá em 2013, que foi quando o Evandro começou esse tratamento, como ele disse, não tinha nenhuma nutricionista que fosse entendida nessa área de protocolo Coimbra, que entendesse esse tratamento. Então, aconteceu com ele também, dele fazer uma restrição muito grande de alimentos e ter problemas. Porque eu não queria dar ouvido à minha esposa. Você que é casado, você tá entendendo o que eu tô falando. Se a esposa fala, a gente faz o contrário. Pois é. Conte aí o que foi, como é que foi que aconteceu. Porque assim, ela dizia, tem que comer isso aqui. Eu digo, nada, pai, nada, é proibido. Meu filho, não é proibido, é porque tem que ser moderado. Nada, pai, moderado é proibido. Se fosse permitido, era permitido. Se é moderado, é porque não pode muito. E se não pode muito, eu não como nada. E aí nessa onda, acabou que eu estava com ingestão zero de cálcio. E o que aconteceu? O corpo precisa de cálcio para o funcionamento de algumas funções que eu não vou saber te dizer quais são, porque eu não sou da área de saúde. Eu sou da área da comunicação, só sei falar, não sei explicar. Os detalhezinhos técnicos não, entendeu? Mas aí o que aconteceu? O corpo precisando de cálcio, tirou de onde não devia, tirou dos ossos. Então, eu entrei num quadro de osteopenia e que evoluiu para osteoporose. Até eu dar ouvido à esposa. Que também ainda não sabia muito, né, sobre o tratamento. Que ainda estava estudando. A gente foi ali aprendendo, fazendo, né? Mas é isso. Ele cortou tudo, folhas, ele não consumia nada de folhas. Nada verde. Os legumes eram restritos, foi ficando com medo e restringindo bastante também. Então, quando a gente foi se dar conta, estava ali comendo coisas bem básicas e bem repetidas. A alimentação estava bem restrita, com poucas opções. E aí depois que a gente veio saber, né, que ele já estava ali com osteopenia, foi quando eu mergulhei mais aí nesse tratamento para a gente conseguir reverter. Achando pouca esclerose múltipla, desenvolver osteopenia. Mas é isso. Foi uma fase, foi coisa rápida, foi porque era zero mesmo, estava em ingestão zero mesmo. Foi um período curto. Olha, foi o que aconteceu com Paula Azevedo. Sim, olha, Paula. Ela da gente, boa noite, foi o que aconteceu comigo. Fiz consulta com a Lívia e a minha última calciúria fez alguma coisa. A gente conseguiu baixar, graças a Deus. Deduena está perguntando se tem jeito em relação à osteoporose. Tem, pai. Sim. Graças a Deus tem.
Eu já reverti já. Já reverteu. Saí dela. A gente teve que juntar aí não só alimentação, mas também atividade física. Mas o grande problema estava mesmo ali na alimentação. Então, corrigindo a alimentação e juntando aí com alguns exercícios, ele conseguiu reverter. A Paula completou aqui, ó, que a calciura está em 215. Super feliz. Super Amei feliz. a receitinha da nutricionista. Top! Beijo, Você Paulinha, tem um ótimo obrigada. gosto, Super Paula. Eu acho que você é uma pessoa bem sensata. Mas é isso, aí Mas ela é isso dando mesmo. depoimento dela, que ela também estava com alimentação restrita. E aí a gente ajustou isso e a calciura que estava alta reduziu, normalizou. Dedoenas, a gente está chegando lá. Ele está perguntando se tem, ele tá perguntando se tem alguma coisa relacionada a como resolver a osteoporose. É isso, é a questão da dieta que não pode ser tão restritiva para poder o seu corpo não tirar o cálcio das reservas, né? Que no caso o osso, o dente, é onde tem reserva de cálcio. E enfim, é o equilíbrio da dieta, né? Então o consumo, a gente vai falar aqui. A gente vai falando aqui. Espera que a gente vai falando. Tinha uma pergunta lá em cima, mas eu não consegui acompanhar. Não, aqui é Eu até que seu gostaria. primo falando que não vai poder seguir porque tem que estar no sim. curso. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado, pessoal. Viu? Amei o pão de mandioquinha, o bolo de banana. Aí tá vendo várias opções que Paula tá conseguindo aí comer. Tava super restrito e agora tá comendo várias coisas. O que é que você já tá com inveja aí, que né? Que pão de mandioquinha é esse que eu nunca vi? Nunca que viu, bolo né? de banana é esse que eu nunca vi? Manda pra cá, Paula, por favor. Quando tá pronto ele vê. Sim, aí vamos seguindo Certo, aqui. vamos lá. Pera aí que a gente vai continuando. Guarda aí a pergunta, a gente Pera aí volta. que a gente vai chegar em relação à situação da osteoporose, que a gente vai chegar lá. Então, aí o que está acontecendo muito, de muitos relatos aí que eu já tenho recebido, é o medo de consumir, principalmente os folhosos, e aí acaba que o paciente corta mesmo todos. Tá também acontecendo dos legumes, das verduras, principalmente aqueles com sementes, frutas com sementes, frutas ricas em vitamina C. Tudo isso que eu estou falando aqui não é para restringir, mas é o que está acontecendo, né? Por medo mesmo de consumir, os pacientes estão cortando. Mas quando tem lá alimentos permitidos, vocês vão encontrar lá biscoito, pão. Então, por medo, o paciente acaba consumindo aquilo que está escrito como permitido. E aí fica com a dieta pão de manhã, é pão de noite, é pão de tarde, biscoito. Até as proteínas estão sendo cortadas. E o que é que acontece? Não é só cortar e não colocar nada no lugar. A gente tem que ter opções, porque a proteína também é importante. E vai fazer falta se cortar da forma que está acontecendo. E até para não ficar com a dieta pobre em nutrientes, né? Exatamente. Porque aí não é só nem a osteoporose, aí vai a microbiota, o intestino, essas coisas todas aí que eu não... Eu pesquei aqui a palavra. Vai estar ali com a dieta com excessos de carboidratos que são inflamatórios e aí aumenta a inflamação em toda a autoimune, independente também de ser autoimune, a gente quer diminuir a inflamação, quer melhorar o intestino, então isso também prejudica o intestino, deixa o intestino mais inflamado, com dificuldade para aproveitar os nutrientes, para absorver os nutrientes. E deixando claro que o intestino comprometido não é simplesmente você não ir no banheiro todo dia. Às vezes você está indo no banheiro todo dia, mas não está indo, não está tendo a absorção adequada do intestino, não está fazendo da forma certa. É porque até, não sei se você sabe, mas até cocô tem forma certa. Tem que olhar todo dia para ver se está ali da forma adequada. Se o cheiro, o formato da... Boa noite. Boa noite, Super Pereira. Estou desde janeiro no protocolo e tenho muito cuidado, mas ainda tenho dúvidas. Mas os últimos exames que fiz, o médico disse que estava satisfeita com os meus exames. Fiz há cerca de um mês. Top, massa. Bom, é isso mesmo. É você indo tendo mais informação, se informando cada vez mais para você ter tranquilidade no seu tratamento. Exato. E não ficar com medo. A questão, por exemplo, da nutricionista,
Desculpa. A questão do nutricionista, o protocolo não exige que você passe por um nutricionista, porque o médico te passa uma ficha, uma lista do que é permitido, proibido e moderado. A ideia de você passar por um nutricionista é de você ter a tranquilidade no tratamento. Não estar desesperado, porque assim, o que acontecia muito, comia alguma coisa, meu Deus, vou fazer o que agora? O que eu faço agora? Eu comi isso, eu vou morrer. Não é bem assim. Então, assim, ter essa tranquilidade com o tratamento, porque a ansiedade é um gatilho para a doença autoimune. Então, se você entra no tratamento, nessa ansiedade, não estou melhorando, eu não sei o que comer, isso tudo desequilibra, né? A nossa cabeça, a nossa saúde. Isso. Direto de La France, essa é a minha dúvida. O que você estava falando aí agora. De quê? Sobre a importância de ter um acompanhamento. Se nutricionista é uma exigência. Não é uma exigência. É mais uma mão na roda. É uma coisa que vai ajudar a sua vida. Pois vamos, já estou te esperando. Por isso que eu preciso de marcar uma... Precisa. Inclusive, eu vou deixar um horário para você agora à noite. Reconectando. Voltando, né, o que ele estava falando. Imagine você tá num tratamento onde você tem medo de comer. Comer a gente está comendo toda hora. E precisamos. Imagine, toda hora você tá ali com medo, sem saber se pode, se não pode. Isso é terrível. Então, como o gatilho, como a parte emocional também é um gatilho para autoimune, a gente tem que ter tranquilidade no que está comendo, segurança e levar o tratamento tranquilamente. Só surgiu uma pergunta aqui, deixa eu ver. Já estou consumindo glúten e o que me chateia é não poder usar farinhas oleaginosas nas receitas. Uma pergunta, num pão de 500 gramas, não tem como usar, por exemplo, 80 gramas de oleaginosas? O ideal é realmente você... Porque assim, as farinhas, elas são inflamatórias, né? Independente, só em ser farinha já é. Mas o ideal é que você se concentre mesmo naquelas que tem pouco cálcio, para que você tenha liberdade para, em outras refeições, em outros horários, comer outros alimentos com tranquilidade. Então, nesse pão, coloca mesmo as farinhas que podem. Farinha de coco, farinha de maracujá, farinha da banana verde. Então, tem outras opções também, além dessas das oleaginosas. Exato. Porque, beleza, 80 gramas nesse pão, mas você não vai passar o dia comendo só esse pão. Você vai comer outras coisas que pode ter cálcio também. Então, essa questão desse equilíbrio, por isso que é o que ela está dizendo, né? Aqui surgiu... A opinião de Paula, que acha que consultar uma Nutri é muito importante, fica mais seguro para seguir o tratamento. Exato. Deldenas, doutora, você atende quem não faz protocolo, mas gostaria de tomar vitamina D. Você prescreve vitaminas também? Sim. Ela prescreve, agora ela não prescreve a superdose de vitamina D, porque aí só médicos podem prescrever. Mas em todas as minhas consultas, o exame da vitamina D está sempre presente, porque... quando o paciente está com deficiência, a gente tem como corrigir, a gente não tem como superdosar, o nutricionista, né? Mas corrigir, a gente sempre vai corrigir. E ela tem pacientes que não fazem protocolo também. Exato. Boa noite, doutora Lívia e marido. Boa noite, obrigado. Alguém falando comigo, finalmente. Brincadeira, gente. Doutor, existe algum sintoma físico ou aparente que indique calciúria alta? O perigo é esse. Não tem. O que sempre vem ali nos relatórios médicos, né? Quando entrega o tratamento do protocolo, sempre vem lá. Muita sede é um dos sintomas, náuseas, mas o ideal Mas para chegar nisso aí, já está bem você já passou por uma fase grande aí de calciúria alta. O ideal é a gente trabalhar com a prevenção, para que não sinta nada disso. Pois é isso. Isso que penso. 4 fatias por dia, quem sabe. 4 fatias do pão. Mas é isso. Evitar ainda assim a oleaginosa, porque, enfim, você tem outras fontes, outros alimentos que podem trazer cálcio também. Então, isso. Eu acompanhei o tratamento e a alimentação da minha filha no protocolo e adquiri osteoporose.
Que no caso você não precisava, Você né? não Você precisa. seguiu a mesma dieta. Entendi. Olá, dupla top. Opa, pessoas de bom gosto, são tão legais. Tem uma pergunta para vocês. Fui fazer exame de urina 24 horas esse mês e meu exame apareceu 937. Mas só depois descobri que no dia ingeri couve que foi refogada. Como baixar cálcio? Vamos voltar aí. O que ingere no dia e no dia anterior conta, né? Mas esse valor aí de 937, com certeza não foi somente essa couve refogada. Não tem como ser. Então, o ideal é você fazer mesmo aí um recordatório do dia do exame e do dia anterior para ver exatamente se teve alimentos fora do que é permitido para poder investigar. Ou pode ser também outros fatores, que aí a gente teria que investigar numa consulta. Tem o intestino, que também pode interferir bastante na calciúria. Atividade física, muitas vezes uma alimentação riquíssima em sódio. Às vezes o paciente não está atento a isso. Peraí que eu falei atividade física, mas não é fazer atividade física, tá, gente? É o não fazer. É a falta dela. É a falta de atividade física. Alimentos industrializados que são riquíssimos em sódio, então aí excesso de shoyu, aqueles caldos prontos, churrasco em excesso, então tem muita coisa que pode estar por trás disso Sal, enfim. Então somente essa couve refogada, eu já lhe digo com certeza que ela não teria como subir esse valor todo aí não. E se ele comeu couve refogada no café da manhã, no almoço e no jantar? Que é improvável, né? Mas pode acontecer. Mas ainda assim tem que investigar mais isso aí. Se ele comeu couve refogada, com certeza foi com feijoada. Tem uma feijoada salgada aí. Os embutidos da feijoada, calabresa. Tô ligado. A próxima vez me chame. Dizem que a vitamina D ajuda na osteoporose. Ajuda sim. Mas é isso, ela tem que estar. Atividade de impacto, atividade física de impacto, né? Tem umas coisas aí. Ela tem que estar associada aí com os cuidados, né? Com a alimentação, com a atividade física. Agora ela também tem o limite, né? Então nesse tratamento a gente tem que ter cuidado porque pode sim desenvolver osteoporose. Rangel foi o mesmo que falou da calciúria em 937. Toma 120 mil e vitamina D, mas toma magnésio e malato e cloreto de magnésio à noite também. Isso, tem que tomar. O magnésio tem que andar sempre junto. Tinha comido feijoada, tá vendo? Eu sabia! Ninguém me engana não, pai. Conheço tudo. Aí já tá mais começando a... Começava a entrar no campo na semana da pessoa. Fátima está dizendo que o médico dela pediu que anotasse o que consumiu uns 4 dias antes do exame. É bom mesmo. É importante. Importante, porque aí vai saber tudo que... Sou gaúcha e Fátima gosta muito de churrasco, mas não tem como comer churrasco todo dia. Isso. Eu também aqui... Eu sou doido pro churrasco, mas aqui também não tem como comer churrasco todo dia. Primeiro que a carne tá cara, segundo que aqui não é um costume da gente. Pois é, o Terceiro churrasco... que não pode por causa do tratamento. O churrasco vai ter aí o excesso do sal, né, que se coloca na carne. Tem os embutidos, a linguiça, a calabresa. E, além do mais, são alimentos inflamatórios, que também vão piorar aí no tratamento. E a gente não come só um pedacinho de carne. A gente come toda a carne que aparecer na nossa frente. Enquanto tiver carne, a gente tá mastigando. Própolis verde também ajuda na osteopenia, osteoporose? Ajuda. Sim, ajuda sim. E aí ele tá também agora, né, no tratamento do protocolo. Muitos médicos já estão colocando própolis e aí distribui de acordo com o paciente, uma vez no dia ou 3 vezes, aí depende de cada um. Mas é importante. Sim, voltando aqui para o que a gente estava falando... Eu me perdi, eu não sei o que eu estava falando. Em relação ao por que, né, que essa restrição vai atrapalhar o tratamento. É justamente por isso. Nosso organismo ele vai ter a necessidade aí de ter uma quantidade de cálcio para realizar as outras funções importantes, como contração muscular, batimentos cardíacos, que são funções vitais. Aquilo que eu não soube responder lá atrás, aqui falando que é. Não pode deixar de realizar.
Então, ele vai atrás desse cálcio da dieta. Quando a dieta está muito restrita e não tem, ele vai retirar dos estoques, que são nossos ossos. Se isso acontece com muita frequência, a dieta está ali restrita por muito tempo, então esse vai ser um ciclo que vai se repetir. Futuramente, esse paciente vai desenvolver osteopenia. Se não corrigir, pode se agravar e virar uma osteoporose, tá? Então, é por isso que essa dieta tem que ser equilibrada, para não faltar, mas também para não exceder para o tratamento, certo? Para você consumir o que seu corpo precisa. Exato. O que atende a necessidade do seu organismo. E por isso esse grande risco de sair cortando tudo, de sair evitando coisas que são importantes, que seu organismo vai precisar, tá? Doutor, eu tomo 20 mil de vitamina D. Você acha que uma receita de panqueca que leva 25 gramas de queijo de mussarela e 26 de cottage uma vez por semana é aceitável ou devo me defender? Veja só, esse valor de 20 mil vai depender do seu peso para a gente saber se isso é uma dose fisiológica para você ou não, tá? Normalmente a dose fisiológica é 10 mil. Mas se o paciente tiver um peso bem maior, essa dose fisiológica a gente também vai ser ajustável. Então, no seu caso, não daria para saber exatamente se você está com dose fisiológica ou não, tá? Mas a partir de 20 mil já é aconselhado sim começar a evitar os alimentos ricos em cálcio. Evitar é uma palavra bonitinha, para não dizer cortar. Cortar. Porque o certo é cortar mesmo. Principalmente queijo, que em uma fatia vai ter uma quantidade muito grande de cálcio. É um dos derivados que mais tem cálcio. E você ainda quer comer mussarela e cottage, para depois o pessoal dizer que o problema é a panqueca. Tô ligado em você, viu? Outra coisa também muito importante é sobre a carne e o frango, né? Eles, na verdade, eles são alimentos que devem ser desaconselhados o consumo em excesso. Então, não vai comer carne todo dia, não vai comer frango todo dia. Mas não precisa cortar. Ele não é um alimento proibido no protocolo, tá? Então, o que também acontece é de alguns pacientes cortarem a carne, cortarem o frango. Ah, mas eu não gosto de peixe, então não vou colocar nada no lugar. E acaba que vai ter também problemas, porque aí vai ter essa deficiência, nosso corpo também precisa de proteína e a gente precisa substituir, certo? Eu posso comer quantos ovos por dia, doutora? Essa é uma pergunta também muito frequente, mas não tenho como eu dizer aqui a quantidade certa, sendo que cada paciente tem uma história diferente, tem um tratamento diferente, exames diferentes. Então, a gente tem ali uma base. No protocolo, a gente pode liberar ali os 2 ovos por dia, mas a depender da individualidade de cada paciente, esse valor, essa quantidade pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Vai levar em consideração que tipo de proteína o paciente está comendo, se come carne, se come frango e assim vai, tá? Magrão Belga botou ali que usar proteína vegetal é bom para quem busca ganhar peso. Tem a opção de usar também a proteína vegetal no protocolo. Claro que são aquelas marcas que têm baixo cálcio, tá? Isso é um ponto meio complicado de falar, porque as marcas elas enriquecem, né? Normalmente o cálcio eles enriquecem o produto com cálcio, enfim. A farinha de amêndoa, ou como é? Proteína de amêndoa é rica em cálcio. Então, não é tão simples assim, mas tem sim, tem algumas opções. Porque aqui, como ele falou, a proteína de amêndoas é uma proteína vegetal, mas vai ser uma bomba de cálcio. Então, não são todas as vegetais que vão poder ser utilizadas. Mas já tem diversas aí com a quantidade pequena de cálcio e que dá sim para utilizar, tá? Paty Limoeiro tá perguntando se pode um ovo por dia. Pode, Paty, é isso que eu tava falando. Com gema e tudo. Só tira a casca. Tudo. Não precisa tirar a gema. Só tira a casca. Mas deixa eu reforçar aqui.
Pode um ovo por dia, e essa quantidade pode até ser mais, mas aí eu teria que conhecer a individualidade de cada um para poder fazer essa liberação. É isso, o ponto-chave é o equilíbrio, né? Isso. Não comer em excesso, mas também não deixar de comer, porque o seu corpo está precisando dos nutrientes. Na consulta você você pede exames? Peço, com certeza. Muitas vezes os pacientes já levam ali super completo, é muito bom, mas sempre que faltar tiver necessidade de acrescentar, eu peço, e quando não leva, eu peço também. Ó, Charles aí, boa noite, Charles. Boa noite, perguntando se pode carne suína. Sim, a carne suína, ela não é proibida, é uma opção também, então dá pra gente incluir também no cardápio. Agora a Paty Limoeiro bagunçou, porque ela disse que come ovo com casca. Não pode, Paty, porque a casca tem cálcio. Onde você viu isso? Ela aqui, ó, como com casca. Não coma a casca não, que a calça tem cálcio. O cálcio tem casca, a casca tem cálcio. Meu Deus. Mas o que estava acontecendo, muitos pacientes tirando todas as gemas dos ovos. Então, ia consumir 2 ovos, tirava todas as gemas. Isso também não precisa, tá? Claro que é importante avaliar o caso de cada um. Se, por exemplo, tá ali consumindo 2 ovos e o quer comer um terceiro, aí sim tira a gema, fica só com a clara. Mas isso é individual, não é uma regra. Mas todos sem casca, viu, Paty? Todos sem casca. Zagna tá perguntando se fruta e suco de manga. Se pode? Eu acho que pode, né? Pode, sim. É isso que eu tô perguntando. Aqui passou rápido, não consegui ler. Adquiri um curso para fazer queijo vegano. Embora eu não seja vegana, nesses queijos usam chia, que tem cálcio, fermentada, mas só o líquido. Fica um probiótico. Assisti os vídeos do curso superficialmente por enquanto. Lívia também ensinou a fazer um queijo de batata baroa, a mandioquinha. Mandioquinha. O mesmo pãozinho de mandioquinha que eu ensinei também o queijo. Deve estar por aí em algum lugar. Lá no Instagram tem a receita dos dois. Em cima, embaixo. É como se eu fosse botar o link. Eu vou botar o link. Não vou botar link não. Procura aí, que eu não sei botar link não. Ele tá aqui pedindo que vocês mandem, mas ele já comeu aqui em casa. Quando vocês fizerem o queijo, inclusive quando vocês fizerem esses queijos veganos de queijo de batata baroa, de mandioquinha, manda pra gente ver se vocês acertaram o ponto. Aí vocês mandam pra gente também. Mentira pra brincar com seu marido, que mandou tirar a casca do ovo. Ah, que alívio. Graças a Deus. A Fátima vai procurar a receita do queijo. Mas tem mesmo, que é tanto do queijo quanto do pãozinho de mandioquinha, queijo vegano. Tem até um e-book. Tem um vídeo eu cortando ele assim, ó. Ele cortando. Tem um e-book, né? Tem um e-book que tem a receita dos dois, que eu até já disponibilizei aí pra quem pediu. E aquele último e-book? Não. Aquele e-book Esse foi o primeiro. Foi o primeiro? Certo. Aí já foram, né, as perguntas. Por enquanto foi, mas pode mandar mais que eu leio tudo. Sim. Então, a gente estava falando das carnes, né? Que estava acontecendo também, de tirar toda a proteína. Café da manhã era outra refeição que também muitos pacientes estavam com dúvidas. Tô comendo só pão, tô comendo só biscoito. E sem colocar nenhum tipo de proteína. É outro ponto importante também da gente equilibrar, tá? Então, quando a gente fala em equilíbrio, é justamente entrar a parte do carboidrato, que a gente vai escolher uma opção boa, né, saudável. Os grãos, feijão, tem também a opção de ervilha, de lentilha. Grão de bico é uma opção que tem mais cálcio do que os outros grãos. Ele não é que seja um alimento proibido, mas é um alimento que realmente tem que ser com cautela, por ele ter uma quantidade maior de cálcio e por a gente acabar consumindo assim de forma fácil, né? Coloca ali uma quantidade para substituir o feijão e acaba comendo muito. Então dá para consumir, mas aí não vai ser todo dia, certo? Vai alternando. Além disso, colocar as proteínas, colocar as fibras através das folhas, dos legumes. Então, legumes, não tem que ter medo dos legumes. Uns vão ter um pouco mais de cálcio do que os outros, mas isso vai sendo equilibrado quando você vai variando, né, as opções.
Em relação a frutas também, tem as frutas que vão ter um pouquinho mais de cálcio do que outras, mas são quantidades que não vão atrapalhar o tratamento e que são importantes porque vão ter muitos nutrientes. Tem a vitamina C, que também é uma vitamina muito importante para o nosso organismo, e a gente não tem que ter medo da vitamina C dos alimentos, é apenas a suplementada que não pode nesse tratamento, tá? Então, se tem lá fruta que tem semente, que tem caroço, que seja in natura, por exemplo, a goiaba, a acerola, o maracujá, pode tanto consumir a fruta, como pode também fazer o suco. Isso não vai ser um problema. A quantidade de cálcio, a gente já levou em consideração a fruta toda aí. A casca, a polpa, a semente, certo? As frutas com sementes que não podem são as desidratadas, as frutas secas, tá? Porque isso aí sim, a gente vai acabar comendo uma quantidade grande. Se é gostosa. Isso. Se fica docinha. Se é uma delícia. Se é prática. E a quantidade você come muito. Então, é diferente de uma fruta in natura para uma fruta desidratada, certo? Então, não tenham medo das frutas. Só não pode as que são realmente proibidas, que vem lá no próprio tratamento, já vem dizendo quais são. Que é a carambola, a graviola, que mais? A pinha, tá? Que mais? Então, essas daí, o grupo das anonáceas, que é essa família aí, não pode porque são frutas tóxicas para os rins, tá? Aqui, só um minutinho. Nutri e esses queijos, leite de castanha e manteiga coco veganos. Olha, como a gente falou aqui no comecinho, a indústria, ela enriquece esses produtos porque eles têm um público vegano, que eles já deixam de comer várias proteínas aí e acaba que eles enriquecem para ter esse mineral, né? Não consome leite e aí vai ter que suprir de outra forma. Tá? A fonte de cálcio dos veganos, por exemplo. Então, muitos desses produtos, eles estão vindo enriquecidos com cálcio. Então, a gente vai ter que olhar. Vai ter que olhar a marca, entrar em contato com o fabricante. Tem um saquezinho lá na embalagem. O número do saque, eles têm que informar, se o consumidor quiser saber, qual a quantidade de cálcio que tem naquele produto. Então, a gente tem que recorrer dessa forma, tá? Para saber se pode ou não. Frutas cristalizadas para usar num panetone, por exemplo, pode? Sim, as frutas cristalizadas... Panetone é a coisa mais linda. Elas também vão ter Já cálcio. quero. Esse aqui é doido. Manda para mim, para eu saber se pode. E aí eu te digo, pode, não pode, mas tem que comer antes. Mas é isso, elas vão ter cálcio? Vão. Mas elas entram naquela mesma história que a gente sempre fala aqui das quantidades, tá? Em um panetone você vai encontrar umas frutas perdidas, né? A quantidade é muito não sei pouca. como ela é o panetone que ela faz. E se de repente ela bota mais frutas cristalizadas do que a própria indústria? Ainda assim, manda pra gente pra ver como é o seu panetone. Vou mandar o endereço no direct para você mandar o Daqui a pouco panetone chega para a um monte de gente. presente aí para você, de tanto que você pede nessas lives. Tô merecendo. Só comida. Sim, aí então não é proibido. Por exemplo, isso, um panetone, dá pra consumir. esse panetone industrializado que tem frutas cristalizadas, a proporção ali não tem problema. Se você não comer o panetone inteiro num dia, por causa favor. da proporção, dá para consumir, tá? Elas vão ter uma quantidade de cálcio, não é muito, se a gente levar ali em consideração 100 gramas, não vai ser muito. Mas mesmo assim tem. Então, você não vai comer panetone todo dia, nem o panetone inteiro, então dá para consumir. Como crepioca, 2 colheres de tapioca e 2 ovos pela manhã, às vezes com banana e às vezes frango desfiado. Isso pode? E um bifinho de frango grelhado no almoço, pode? Sim. Pode. Pode. Pode, inclusive, mandar aqui para casa também. Que bom que você perguntou isso, porque isso aí que você está perguntando é algo simples e que muita gente tem dificuldade em saber se pode ou não, certo?
E aí vem a questão, você falou de 2 ovos na crepioca, mas aí no restante do dia você não inclui mais ovos na refeição? É assim? Nem tapioca. Ele já Né? usou 2 colheres lá. E o frango pode, mesmo que você tenha consumido ali no café da manhã como recheio da crepioca, na hora de almoçar, se você quer um bife de frango grelhado, também não vai ter problema. Jaca pode? Jaca pode. Pode. Jaca mole ou jaca dura, tanto faz? Aí é a preferência. Tanto faz. Parabéns, obrigada. Obrigada, Obrigado a Zagna. você, Super Zagna. Sem glúten, nem pode colocar muito, pois pesa e distorce a receita. Aí a farinha... A receita do pão, né? Agora, tem essa questão também do glúten. Tem pacientes que tem que ser glúten zero, né? Depender da autoimune e tal. E inclusive alguns médicos pedem realmente para tirar o glúten. Então a gente está falando aqui de modo geral pacientes que não têm essa restrição do glúten, tá? Não estou mandando vocês comerem farinha que o médico mandou vocês tirarem, não, pelo amor de Deus. É isso, como é bem individualizado, né? Cada um vai ter ali sua própria restrição por algum outro motivo e aí tem que respeitar mesmo, tem que seguir. Isso, Rangel disse que não come mais ovo nem mais tapioca no dia. Pronto, então fique sossegado. Depois que iniciei o protocolo, iniciei o acompanhamento com você, estou me sentindo muito bem, saindo super bem, satisfeito nas refeições. Não falta os proibidos, não falta os proibidos. O protocolo é vida. Protocolo é vida, pai. Nutra é 10. Nutra é top. Obrigada, Charles. Protocolo é vida, meu. Você falou Charles tudo, Charles. Aí arrasou também, seguiu tudo direitinho. E o resultado veio. Aí Rangel tá falando que não pode glúten também. Já teve inflamações fortes com isso. É isso. Aí tem essas individualidades que não deu ouvido ao que eu tô falando, não. De você comer farinha aqui, não. De comer pão, nada disso, não. Aí é uma individualidade sua. O que veio de orientação de seu médico para você é específica para você, então siga direitinho. Fátima tá dizendo que já evitava o glúten antes mesmo do protocolo. É bom. O glúten não faz bem a ninguém, não. A gente que é teimoso e viciado. O trigo já é modificado, então já não é mais o trigo de antigamente. E muita gente está tendo realmente problema. A digestão é muito complicada e aí pronto. Eu falo que a gente consome, mas é assim, um pão uma vez na vida. Uma vez na vida. Eu mesma não me dou bem com pão, então eu já evito bastante. O pão fala com ela, não vai comer pão. Explique como o pão fala comigo. O pão fala com ela a noite inteira, arrotando a noite inteira. Eu digo pra ela, o pão tá conversando com você, agora o pãozinho que você quis comer. Bom, então, aí eu tava falando, né, dos legumes, das frutas. Então, é pensar em uma alimentação saudável, respeitando as restrições, que são aqueles alimentos que realmente são ricos em cálcio, tá? Tem lá, na parte de permitidos, consumir folhosos diariamente. É uma observação que muitas pessoas não se dão conta, mas que realmente é importante consumir esses folhosos, não só por conta das fibras, mas nos folhosos a gente tem lá um mix de nutrientes, de minerais, que vão trabalhar juntos. Vai ter o cálcio, vai ter o magnésio, vai ter o zinco e eles vão trabalhar juntos. E também a pessoa fala assim, eu já não como salada mesmo, por mim, eu vou deixar pra lá. Mas tem que comer, pai. Tem que comer porque aí tá a fonte de cálcio que você precisa, o equilíbrio do cálcio e nutrientes tá nessa zorra dessa saladinha que você tá deixando de comer. E para que vocês não tenham tanto medo, o grande segredo é equilibrar. Então, se hoje você comeu um tipo de legumes, um tipo de verdura, amanhã você já come outro. Comeu uma rúcula hoje, amanhã você come couve-folha. Mas não refoga a couve, não. Tem que ser crua. Tem que ser crua, viu, moço da feijoada? A couve tem que ser crua, porque ela refogada, ela concentra mais do cálcio. Exato. E aí pode ir variando, o alface pode somar com a rúcula? Pode. O que não vai somar são aqueles que são mais ricos em cálcio. Por exemplo, ele falou aqui, um dia a rúcula, outro dia a couve, outro dia o espinafre, porque esses 3 têm mais cálcio, então você não vai botar os 3 juntos, tá? Mas aí você vai comprar um ramo de rúcula,
você não vai comer ela, você vai comer ela, né, durante a semana. Você come rúcula numa semana, né, na outra você come couve-folha. É que eu tô ligado que você não vai misturar tudo, porque senão você vai acabar perdendo um ou outro. Perder também. Tem que vamos economizar aí, né, pai? Parte a gente aqui também faz mercado, também cozinha, a gente sabe como é o Paranauê. Pois é, e as frutas também, vai rodiziando as frutas e aí vocês vão ter o equilíbrio de vitaminas, de minerais, vai ter ali fibras importantes para o intestino, porque o intestino é uma peça-chave também nesse tratamento. Quanto menos a gente inflamar ele, melhor ele vai responder, melhor ele vai absorver e melhor vai ser a resposta do tratamento, tá? Brócolis pode comer, agora um dia você comer brócolis você não come nem rúcula, nem couve-folha, nem espinafre. Ele vai ser cozido, né, normal, mas ele vai entrar nesse grupinho aí dessas 3 folhas que são cruas, né? Essas 3 folhas são as que mais tem cálcio, então você vai rodiziar, e o brócolis seriam legumes que têm uma quantidade a mais de cálcio. Então, esses 4, no dia que comer um, não come o outro. Só não isso. Consumo verduras, falei para o meu médico e ele me deu suplementos para isso. Beleza. É uma alternativa, mas quanto você puder, né, diminuir sua quantidade de suplementos que você tem que tomar, é melhor. Se você pode incluir tudo isso através da alimentação, seria uma opção melhor, mas já que não dá, a suplementação é uma alternativa muito boa, muito eficaz também. O espinafre é cru também, pai? Sim, também é cru. Uma receita de sopa. Folhas não pode e legumes? Pode. Os legumes podem, você pode ir variando aí. A folha, se for uma dessas 3 que a gente falou, o ideal é que você coloque ela no prato depois que você já tiver ali com a sopa pronta, né? Já tirou do fogo, já desligou e aí você corta lá. Porque ela tá querendo tomar caldo verde, né, não? Se for caldo verde, esse não pode. Mas se for a sopa... Eu tô ligado em você. É a mesma dúvida, né, que você tem. Então vamos lá. Você pode fazer uma sopinha normal com legumes e essas folhas, essas 3 que eu falei que são ricas em cálcio, somente elas você corta ali picadinha e bota em seu prato no final, tá? Por cima assim da sopa. E aí não tem problema. E os legumes você pode variar, escolher várias opções aí também, não tem problema nenhum, certo? Ficou fácil, não ficou não? Fácil demais, hein? E sopa é um alimento maravilhoso para a gente enriquecer com aquilo que a gente quer. Dá para colocar vários legumes, várias opções diferentes, colocar alguma opção de proteína, um pouquinho de frango, um pouquinho de carne, então dá para variar bastante. Dedéu tá dizendo, boa noite, Super Dedéu. Tá dizendo aqui, entrei bem agora, no não pode. Pois é, você atraiu. Atraiu o não pode. Mas tem muita coisa boa na live. Mas tem as coisas que pode aí na live, viu, Dedéu? Você só chega atrasada. Almeirão, pode? Almeirão, esse daí eu nunca olhei a quantidade de cálcio. Mas eu já vou deixar anotado aqui essa dúvida para procurar a quantidade dele. Almeirão. Certo? Sopinha para emagrecer dentro do protocolo. Não precisa. O protocolo a gente passa fome. Você não precisa de nada para emagrecer. Isso. A gente passa fome. Você vai emagrecer organicamente. Fique na sua. Siga o protocolo. Quero ver se ele emagrecer, pai. Olha como eu tô. Eu era gordo. Nunca foi. Mas veja só, como a alimentação do protocolo, e até quem não está no protocolo, né, uma alimentação para autoimune, ela é anti-inflamatória. Isso já faz com que seu corpo se reajuste e se tá com excesso, tá com um tecido gorduroso, ele vai desinflamando e vai perdendo peso. Tá? Pois é, eu era gordinho. Nunca fui. Sim, então, o que eu queria falar também, com tanta restrição como vem acontecendo, isso faz com que entre o organismo... Peraí. Fátima botou aqui, verdade, emagrece mesmo. Pessoal que estiver assistindo aí, quem mais emagreceu com o protocolo, se puder, vá botando aqui para minha amiga Márcia ver que o negócio pega mesmo, que a gente perde peso mesmo. Que é melhor que maratona.
Desculpa, segue lá. Sim, com tantas restrições, o organismo ele acaba entrando em desequilíbrio. Então é importante a gente. Peraí, que eu tô lendo aqui. A gente tá rindo porque tá aqui. Protocolo, emagreci, nunca mais recuperei. Já emagrecemos no protocolo, mas tomando. Dedéu. E super bem com minha Nutrilívia maravilhosa. Dedéu perdeu 22 quilos com o protocolo. Vai! Não precisa de sopa. Não precisa de sopa para emagrecer. A gente vai querer sopa para engordar daqui a pouco. Aí Paula perdeu 4 quilos. Mas protocolo é isso, velho. Tirei o Pati Limoeiro, emagreci. É isso, pô. Emagreci 7 quilos, Rangel. Quase, mano. Eu toquei no ponto, pai. Toquei no ponto. Fui na ferida. Sem exercício pesado. E sem exercício pesado. É isso. Mas é isso que eu tava falando. Ele vai desinflamar. Perdi 5. Desculpa, eu vou ficar te cortando, que tá parecendo a galera que emagreceu. Ainda não, Márcia. Márcia botou eu não, mas ainda não. Repare, você vai chegar, você vai se arrepender do dia que você falou isso. Aí Marildo perdeu 10 quilos em 1 ano e meio. Zagra perdeu 20. Gente do céu. Dedéu botou só precisamos de doutora Lívia e protocolo basta aí. O protocolo Coimbra não é um tratamento para não é para emagrecer, não. É uma consequência. É uma consequência. Incrível, mas é. Gente, 20 quilos da Agnes. Eu cortei o assunto da mulher agora. A mulher agora se perdeu. Mas a gente volta. Mas, Márcia, tenha paciência. Você tem quanto tempo de protocolo, Márcia? Me diga aí. Você entrou esse mês? Não, né? Você tem mais tempo. Aí, já está conseguindo seguir as orientações. Porque também, assim, é entrar e conseguir seguir as orientações para começar a gente a ter um resultado também. Uhum. Com as restrições alimentares, o organismo ele vai entrar em desequilíbrio. E isso vai desequilibrar o intestino, aumenta a inflamação, vai desequilibrar o resultado dos exames também, Exato. tá? Então, muitas vezes, a calciúria só sobe, né? Tirei tudo e a calciúria não para de subir. É justamente porque já entrou em desequilíbrio. E aí a gente precisa reequilibrar tudo para normalizar exame, normalizar intestino, diminuir a inflamação. Márcia está dizendo que já tem 1 ano de protocolo e nada. Mas você está seguindo tudo direitinho, super Márcia? Me diga. Aqui, isso aqui também é importante. Aí, Zagna disse que tirou o glúten e antes do protocolo já tinha tirado leite e derivados, que também são inflamatórios, São inflamatórios. Quando tira também leite e glúten, a gente fica inchado com o glúten, né? Com o protocolo a gente corta as porcarias inflamatórias e emagrece. Mas você está dizendo, mais preciso para diminuir a dose da vitamina D. Você quer emagrecer para diminuir a dose de vitamina D, entendi. Sim, faz a é risca. proporcional, né, ao peso. Exato. Mas não é só questão do peso que a gente vai diminuindo a dose, não. Tem outras questões também. Uhum. O resultado dos exames, né? Principalmente vai entrando, o corpo da gente vai entrando em equilíbrio, a gente acaba diminuindo também. Uhum. Eu mesmo já cheguei foi quanto que eu usei? O máximo que ele usou foi 150. Mas ele começou com 60, depois foi para 80, depois para 150, baixou para 100 e agora está equilibrando. Agora eu estou em 80, né? 80. Foi um mês que eu estou em 80. Exames normais, graças a Deus, que bom. Faz a risca, graças a Deus. Uhum. Certo. E sobre a calciúria, né? Quando ela está aumentando, um dos motivos pode sim ser a restrição alimentar muito grande. Claro que tem outros motivos, a gente vai primeiro pesquisar como é que está a alimentação ali em relação a cálcio, a alimentos ricos em cálcio. Tem essa parte que a gente olha a restrição, se está muito restrita, porque pode ser outro fator. Intestino, a água que está consumindo também, noites de sono, falta de exercício físico. O sono, atividade física. Isso tanto para a calciúria quanto para a osteoporose, que a gente falou lá no começo, que a gente falou no começo que ia falar sobre ela. A osteoporose é justamente isso, pode ser justamente isso, o corpo eliminando o cálcio, não é isso, dos ossos. Uhum. Então, a questão da dieta
ser equilibrada para você estar ingerindo cálcio adequado e necessário, mínimo ali necessário para o seu funcionamento. A atividade física, principalmente atividade de impacto, né? Que a gente bate o pé no chão, coisa e tal, que é o que vai ajudar o cálcio a ser direcionado para o osso, a sustentar o osso, segurar o cálcio. Então tem umas questões aí. E aí a alimentação inflamatória, a qualidade do sono, tudo isso interfere tanto para a recuperação da osteoporose, a reversão da osteoporose, quanto da calciúria. Porque a calciúria está justamente indicando, não necessariamente que você está ingerindo cálcio, mas que você está eliminando cálcio. E esse cálcio pode ser o cálcio do osso que está deixando você com osteoporose. E como a gente falou, no caso dele, que foi no começo lá, ele cortou vários alimentos, foi a gente reequilibrar. Então a gente viu ali o que é que estava faltando em relação à alimentação. E aí eu fui repondo em cada refeição, café da manhã, almoço, jantar. E juntamente com isso, ele fez também a atividade física, que é essa de impacto, né? Para estimular mesmo a liberação de alguns hormônios que direcionam o cálcio para o osso. Então foi essa combinação aí. Mas é muito individual. A gente avaliou o que ele cortou, o que estava faltando para ele, para poder repor. Certo? Márcia toma 200 mil. 200 mil. Mas é isso. De repente você vai chegar no seu ponto de equilíbrio do PTH e tudo mais, para poder, a médio e longo prazo, sua necessidade de suplementação ir diminuindo. Não quer dizer que você vai usar 200 mil a vida inteira. Não é por causa de peso necessariamente. De repente é o seu organismo mesmo. A dose vai ser ajustada, né? Conforme cada etapa aí do tratamento, como Exato. você está. Isso aí vai ser ajustado. Você não casa com sua dose, não. Você casa com o tratamento, com a dose, não. Doença, caminhar é bom, só musculação, caminhar é bom. Caminhar é excelente. Excelente. Caminhar, correr. E você tá fazendo esse movimento de batida, né? O pé batido. É excelente. Musculação também é muito bom. Musculação. Até em casa também, se você conseguir pular, né? Fazer os pulinhos. Imagina que tá com a corda e fica dando os pulinhos. Tudo isso aí também ajuda bastante. Só cuidado com esse pular corda, como você vai pular corda, para não forçar seu joelho demais, viu? Para não dizer que fui eu que mandei você pular corda até estourar o joelho, viu? Pelo amor de Deus. O ideal é que seja com orientação do profissional, né? Outra coisa também, a quantidade não é tanto o que importa é a frequência. Então, não pense assim, hoje eu não tenho 1 hora para fazer exercício e aí não vou fazer. Não, você pode fazer 30 minutos, 20, 15, mas o importante é que você faça todo dia, tá? Com constância. Com constância. Chame ela. Então... Chame Constância. Então, no dia que você não tiver 1 hora livre, faça lá seus 10, 15 minutinhos, mas faça, tá? Dê uma caminhadinha onde for possível aí pra você. Tá Okay? fácil, não tá não? O que mais aí que a gente tem aí? Deixa eu ver se tem mais algum tópico aqui. Acho que era isso. Era isso, é só isso. Gente, não tem mais jeito. No YouTube tem mais vídeos Acabou. lá com outros temas, se Boa vocês sorte. tiverem dúvidas. Doutor, eu estou sentindo muitas náuseas e dor de cabeça. Não estou conseguindo tomar ômega 3. Tem como substituir? Faço protocolo há 4 anos. Há 4 anos. Marcela de Reis. No caso, a náusea é por conta do ômega, que você não gosta do cheiro, Explica aí um pouquinho melhor para eu entender. Porque tem outras opções, né, de ômega. Tem também o ômega da linhaça, se o problema for o peixe, o cheiro do peixe ou o gosto do peixe. E tem que saber se é só isso que você está tomando, se tem outras coisas que podem estar interferindo. Há quanto tempo você está com essa dor de cabeça? Se realmente é só isso mesmo. Se é só o ômega que pode estar causando. Está bebendo água, está ingerindo água o suficiente. Dedéu tá perguntando aqui. Uma dúvida, caso eu coma alguma coisa com queijo, o que é Dedéu? Você, Dedéu, a essa altura do campeonato, Dedéu,
Dedéu já foi aluna nossa do nosso curso para pacientes. Logo você, Dedéu. Mas eu entendo. Como é o que acontece com o queijo sem saber o que acontece o quê? Acontece que você fez errado, você vai ser reprovada. Vou mandar você voltar lá para a turma. Começar tudo de novo. Mas veja só, você fala que se comer na rua, alguma receita que não foi você que fez, né? Vamos pensar assim. Ah, meu Deus, comi queijo sem querer. Já comecei, deixa eu terminar. Mas digamos que tenha consumido, não vai acontecer nada, não é nada instantâneo, tipo uma alergia que você vai passar mal, nada disso. E esse é o problema. Exato. Porque a gente não sente na hora. O problema é que vai acumular, porque a gente não tá sentindo, aí tá achando que tá de boa, tá tranquilo. Mas assim, se foi uma vez, isso não vai, né, se acumular e não vai ter nenhum problema. Mas aí você vai o quê? Ingerir mais água, se hidratar mais para conseguir eliminar, certo? Mas é isso, ter cuidado aí para que isso não volte a acontecer. A Marcela completou aqui que sente que a suplementação solta o intestino demais, que ela toma 2,5 litros de água. Marcela, deve ser o magnésio, que ele solta mesmo o intestino. Então, o que você pode fazer, que é até uma orientação, né, dos médicos do protocolo, quando você tiver isso, que o intestino soltar demais, você diminui sua dose. Se ele te passou lá 4 doses, você diminui uma e observa se melhorou. Se persistir, aí a recomendação é que você diminua mais um pouco e sempre informando a seu médico. Sempre informando o médico, exato. Tá? Porque pode ser ele. Ela toma 2,5 litros de água. Charles está dizendo que esse tal de exercício é complicado. Também acho, Charles. Também acho. Minha perna ainda não está muito boa. Isso. É isso, Charles. Aí é você dar seu tempo mesmo, né? Com o tratamento, acontece que você vai tendo mais condição de fazer o exercício. No começo, se tiver muito difícil, tem a opção da plataforma vibratória, porque o paciente pode fazer até sentado, então é uma opção. Bota os pezinhos lá e a plataforma faz o serviço sozinha. Faz esse impacto que é o que a gente quer, né? Então é uma opção. Rangel, tomei 4,5 litros de água hoje e quase todo dia. Isso é bom? Não, não é bom. Porque aí você está bebendo água demais. E aí você está você não está deixando seu corpo responder. Seu corpo tem que responder se precisa de água ou não também. O excesso de água não vai ser bom, assim como nenhum excesso, né? A gente tem eletrólitos dentro da gente, a gente tem sais minerais e eles precisam também estar em equilíbrios. Quando a gente bebe muita água, ocorre o desequilíbrio também desses sais, por isso não pode exceder. Tá lavando. Tem que estar ali de acordo com o seu peso. E o protocolo sempre tem um cálculo, né, para a ingestão de líquidos de acordo com o peso. E com o protocolo a gente sempre bota um pouquinho a mais daquilo que a gente encontrou nesse cálculo. O cálculo é simples, você vai pegar seu peso e multiplicar por 35 ml, tá? E aí a gente acrescenta um pouco a mais por conta do protocolo. Número quebrado para fazer essa matemática fica difícil. Calculadora. Calculadora. E filtro de barro tem algum que pode? Filtro de barro não pode no protocolo. E nem filtros que tenha dolomita, tá? Porque a dolomita ela é uma rocha que ela libera cálcio e magnésio. E cuidado porque a dolomita tá na moda, tem um bocado de fabricante de filtro colocando dolomita na vela. Então tem que ficar ligado nesse Paranauê aí. Na dúvida, se tiver na dúvida, tô na casa de não sei quem, não sei, compra água mineral. Água mineral você consegue, tem a informação de cálcio na água mineral. É o que ele faz, né? Aí tá dando eu tô falando porque quando eu vou pra casa dos outros, alguma coisa assim, não, é porque eu só bebo água mineral, tiro logo quando é de nojento, porque eu não sei, o filtro, vou sair perguntando, o que é que tem no seu filtro aí que é nojento? Dedéu botou, nunca comi depois que comecei o protocolo, só uma dúvida. Evandro. Tá, só uma dúvida. Sou uma paciente bem disciplinada, graças a Deus, Dedéu. Você é minha paciente modela. Direitinho. Você é modela. Não é modelo, não é modela. Tem o que aí?
Por aqui é isso. É só isso. Por hoje é isso, Não tem galerinha. mais jeito. Tá? A live vai ficar salva. Boa sorte. E aí aproveitem, né? Quem não pegou do começo, assista, porque tem muita informação. E se tiver alguém também que vocês acreditam que precisa dessas informações, Precisa conhecer, compartilhem. essa salvação. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Um grande abraço. Boa noite a todos. Quarta-feira que vem a gente tá aqui. Quarta-feira que vem Quarta-feira que a gente estaremos tá aqui. aqui. Tem o que fazer quarta-feira de noite, a gente vem pra cá. É difícil almoçar ou jantar em restaurante. É difícil difícil é quando chega a conta. Mas isso, você pode sempre pegar os mais simples, né? Normalmente o restaurante vai ter ali várias opções. Tenta pegar o básico, que a gente sabe que não tem muito creme, não tem risco de ter queijos, né? O tradicional ali, feijão, arroz, saladinha. E na dúvida, você sempre ameaça. Você sempre ameaça o garçom. Ó, meu amigo, me diga que se eu comer queijo aqui, eu vou dar uma convulsão aqui, vai ser uma merda. Você tem que assustar, porque aí ele vai dizer a verdade. Valeu, pessoal. Gente, tchau, boa noite. Viu? Obrigadão. Até semana que vem, se Deus quiser.